gostaria de agradecer a presença de todos para esse que é o primeiro encontro, esse é o primeiro evento patrocinado pela ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, uma associação que está em construção e cujo lançamento inaugural deve ser feito em 7 de maio, segundo o nosso decano Adroaldo aqui. Então, sem mais delongas, eu gostaria de montar a mesa, né, chamando inicialmente a minha companheira Esther Bermegui, que vai ser, na verdade, a condutora dos trabalhos. Eu aqui sou mero assistente de Esther. Ela vai fazer a condução. Também Clóvis Scherer, do Diese. E da ABED de Brasília também, né? Queria também chamar Marcos Rogério de Souza. Já chegou? Está chegando, então rapidamente ele vai estar aqui. E Carlos Gabas, nosso companheiro, foi secretário executivo do Ministério de Previdência e que com certeza vai nos brindar com uma bela fala sobre a questão da Previdência. A nossa... sim. Adroaldo, eu vou chamar a mesa porque ele vai fazer uma primeira fala sobre um pouco do que é esse projeto da ABED, um projeto que ele encampou desde o início e vem muito denodo aqui organizando. Adroaldo, você pode falar para a gente uns 5 minutos aí sobre a questão? Obrigado. Esse evento inaugural nosso é uma parceria com a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Marcos aqui representando o núcleo de Brasília, da associação que desde o primeiro momento tem dado um apoio muito grande à constituição da nossa entidade. A associação, como o próprio nome está dizendo, democracia, ela tem alguns macro-objetivos, quais sejam, principal, da própria defesa da democracia brasileira, a defesa da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito, dado que nós estamos numa vaga autoritária que vem tirando os direitos sociais, os direitos econômicos dos trabalhadores, trabalhadoras e grandes grupos sociais como mulheres, LGBT, índios, quilombolas, etc. Do ponto de vista econômico, a nossa bandeira, a grande bandeira, é pelo desenvolvimento sustentável com equidade social, econômica e regional. Mas, especificamente, nessa conjuntura, nós nascemos para fazer o contraponto da política econômica do governo atual, de caráter ultra-neoliberal e antinacional. E mais do que isso, hoje está comprovado, está certo, quebrando, inclusive, a tradição da política externa brasileira de subserviência aos Estados Unidos. Bom, como é que foi criada a ABED? A ABED nasceu nessa sala, o sonho da ABED, no dia 24 de fevereiro, na primeira reunião aqui em Brasília, da ABJD. Eu fui convidado por alguns amigos para assistir, eles acharam que eu era advogado, né? Não era, eu vim para a reunião no meio do caminho e disse, olha, não sou não e tal, mas estarei assistindo a reunião. E o César Brito, no intervalo que ele saiu para fumar, ele me provocou. Por que vocês, economistas, não criam uma ABED? Naquele dia eu falei para ele assim, impossível. Se você botar 2 economistas juntos numa sala fechada para discutir o mesmo tema, a chave estiver próxima, tiver comida suficiente, voltar uma semana, os 2 estarão mortos, de tanto discutir. Mas o tempo passou. Em junho eu fui assistir um jogo de futebol na casa de uma amiga médica da Bahia, e essa amiga foi uma das 7 médicas que criou o Médico pela Democracia em 2015, naquela coisa que os médicos de direita, né, estavam levantando bandeiras contra os mais médicos, e eles lá em Salvador, 7 médicas mesmo, mulheres,
né, fizemos cartazes em defesa do SUS, em defesa dos mais médicos, em defesa da democracia. E hoje essa cidade, só na Bahia, tem 342 médicos. Só na Bahia. E quando elas falavam para mim, essa coisa começou a ver. Pô, eu tenho tantos amigos, não vai ser difícil. Só em Brasília a gente conhece o Ronaldo Garcia, conhece o Binho, conhece não sei quem, foi minha chefe, tem o Jorge Abraão, tem não sei quem, não sei quem. A gente começava a olhar assim, a Rose, ele vai ser presidente da SECOM e tal, quem sabe. Mas aí nós estávamos em pleno processo eleitoral, achamos por bem que aquele não era o momento adequado, em julho a gente levantar uma bandeira de associação, exatamente para não contaminar a criação da associação, e a associação é uma entidade centro-esquerda, não é uma entidade que esteja vinculada a qualquer partido estrito senso. Eu, pessoalmente, sou filiado, mas sou eu, mas lá na associação não é assim, é qualquer economista, desde que ele tenha. Nós estamos redigindo coletivamente uma carta de princípios, desde que ele concorde com a carta de princípios, ele pode aderir à associação e depender do vínculo partidário ou não, ou de qualquer outro vínculo. E aí aconteceu que, logo depois do primeiro turno das eleições, veio o pavor. E agora? A gente perdeu o primeiro turno, os caras estão aí, vem um governo com direita, o que a gente vai fazer? E nós resolvemos, alguns colegas, está na hora da gente puxar o movimento. A primeira bandeira dessa é uma bandeira de apoio à Haddad no segundo turno, e depois a gente não ter clareza que nós vamos criar uma associação. E assim foi feito, fizemos um grupo no WhatsApp. Esse grupo começou no dia 10 de outubro, no dia 12 de outubro, o orçamento da gente vai chegar no final do mês de outubro com 100 economistas. No dia 12 de outubro, graças à ajuda de várias pessoas, somente Clemente do GES, que acionou a máquina no Brasil inteiro, a gente já tinha 152 economistas, já afiliados à ABED. Nos aproximamos de um grupo que era coordenado pelas professoras Esther Dweck, da UFRJ, e Dani Prates, da Unicamp, que é presidente também da Associação Brasileira Keynesiana, né, que estavam puxando um manifesto de apoio crítico à Haddad e de economistas pela democracia, unindo economistas de todas as correntes de pensamento, inclusive economistas liberais, mas que naquele momento estavam vendo o governo Bolsonaro como uma ameaça latente às liberdades, à liberdade democrática de um modo geral. Esse teve adesão de mais de 1000 economistas, inclusive 3 prêmios Nobel assinaram esse documento no dia 19 de outubro. Já no final do mês a gente estourou mais de 250 e tudo mais. No final do ano nós encerramos a nossa Constituição, a nossa organização, ela segue muito o referencial da DJD, apenas grupos regionais, só que, como eu sou da área de cultura, né, terminamos dando o nome de coletivos regionais. A gente achou mais bonito usar esse nome do coletivo, e aí encerramos o ano com 3 coletivos organizados, no ano passado, Bahia, e pela ordem de criação mesmo, Bahia, Distrito Federal e São Paulo. Tínhamos uma meta de chegar a 6 no final desse mês, e no final de fevereiro já tínhamos alcançado. Nós já temos mais Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o internacional. Temos economistas brasileiros que trabalham na Europa, basicamente trabalham e estudam na França, em Portugal, Espanha e nos Estados Unidos, agora com grande possibilidade, um grupo de brasileiros que trabalham lá e estudam, e tem um grupo de estudos sobre a economia brasileira. Eles discutem permanentemente e provavelmente está buscando adesão, são uns 20 economistas que podem entrar, e a gente acha que aí tem que separar 2 grupos internacionais pelo tamanho. Tem um grupo nos Estados Unidos e outro grupo na Europa. Bom, e qual é o estado de organização que a gente está hoje? Hoje nós temos assim as possibilidades de criação até o final de abril, tá certo? De mais
de outros coletivos. Esses coletivos, mais ou menos, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas é uma coisa que evolui muito, às vezes um estado avança, outro recua, aparecem outros que não estavam nem no nosso radar, mas a gente acabou de receber uma sinalização aqui muito forte de apoio do COFECOM e que vai acionar vários corecões nos estados para nos ajudar. Os dois, o presidente, o professor Leonardo, e o vice-presidente Antônio Corrêa de Lacerda, eles são ambos respectivos da ABED também, o Léo no Rio de Janeiro e o Lacerda em São Paulo. Quer dizer, vem aí um apoio, sabendo que o COFECOM jamais pode cumprir o papel da ABED. Por quê? Porque é uma entidade de defesa profissional, de defesa da categoria, que tem profissionais de diversos tipos, especialmente em economia, que tem, talvez meu direito não seja tão assim, a OAB tem uma tradição histórica diferente, né? Agora volta a ter uma direção de esquerda, o último foi o César, né? Agora volta e aí a OAB começa a tomar outras medidas agora, como foi a resolução de hoje, né? Que não pode mais fazer exame da OAB ao advogado que tenha respondido processo por agressão à mulher. Isso é fantástico e tal, a gente até brincando, se a gente dizer que patente também, economista que tem agredido mulheres, etc., não deve entrar na festa também. O nosso, de antemão já estão todos convidados, tá certo? Nós vamos fazer o lançamento oficial da nossa entidade no dia 7 de maio desse ano, tá certo? Vai ser na Câmara dos Deputados, principalmente no Salão 9, já está em negociação, e vamos fazer um grande ato que a gente está chamando de um ato político e cívico, não só em defesa da democracia, em defesa também de uma economia mais justa do ponto de vista social e regional, tá? E de defesa do conjunto da sociedade. Muito obrigado a todos e a todos. Obrigado, Eduardo. Alô, obrigado, Eduardo. Bom, nosso evento é a previdência necessária para a democracia com justiça social. Esse tema não foi escolhido por acaso para ser o primeiro tema a ser debatido dentro do encontro da nossa Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Ao contrário, esse tema, ele não só ele é momentoso, ele é o tema que agora em todos os rincões do Brasil está sendo discutido. Há uma proposta do governo atual de modificação desse nosso sistema previdenciário, não só da previdência, mas envolvendo assistência e a seguridade de uma maneira geral, e não haveria como não nos furtarmos a trabalhar essa questão, e foi rapidamente colocada como um dos pontos importantes para se discutir do ponto de vista dos economistas, né? Inicialmente, nós teríamos nessa mesa também a participação do Dr. Paulo Plias, que debateria conosco aqui, mas infelizmente ele, por razões outras, por motivos de força maior, não vai poder estar presente, mas de todo modo, o Dr. Clemente, que originalmente seria... Desculpa, Clóvis, pensei no Clemente. Clóvis, que inicialmente seria o coordenador da mesa, ele me passou essa incumbência, muito obrigado, e ele passou pelas próprias características do seu trabalho, seu conhecimento, vai debater também conosco aqui essa questão da previdência necessária para a democracia e a justiça social. Antes de passar a palavra para Esther, que vai organizar e dar sequência ao debate, eu queria só chamar a atenção que, no nosso caso, o debate
do ponto de vista da Previdência, tendo como âncora a questão da democracia e da justiça social, faz toda a diferença com relação a um debate unicamente atuarial e fiscalista da Constituição, e esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e passar para a minha colega Esther, aqui, que vai coordenar essa mesa daqui para frente. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Acho que a minha voz é baixinha. Boa noite a todos e a todas. Tá ligado? Tá. Então, essa mesa que vai inaugurar praticamente a ABED aqui no Distrito Federal, e no Brasil, né? É o primeiro mesmo, né? A primeira mesa. Ela vai abordar um tema da Previdência, como o Mário já nos apresentou aqui rapidamente, que é um tema hoje super importante para todos os brasileiros. Então, mais do que natural que economistas, principalmente economistas, comecem a sua organização discutindo o tema da Previdência. Nós temos aqui o Carlos Garbas como nosso palestrante principal, e o Clóvis Scher e o Marcos Rogério como nossos debatedores. O Garbas foi nosso ministro da Previdência, continua sendo, a gente pode continuar autoproclamar o Garbas como nosso ministro. Você me deu uma boa ideia. Não, está autoproclamado. Você me atreveu. Só falta o ministério. Nós temos um ministério até maior do que o que eles têm. Será que a população brasileira prefere a Previdência que o Garbas gerenciou ou a reforma? Acho que prefere a que ele gerenciou. Bom, o Garbas tem uma experiência extraordinária, não só em Previdência, mas também é especialista em Seguridade Social. Essas coisas se cruzam muito hoje, então eu acho que vai ser fundamental para a gente ouvi-lo. E eu tenho certeza que você vai nos trazer várias questões que vão nos, enquanto a BED, né, nos dar instrumentos para a luta, que é isso que a gente vai fazer daqui para frente. É um imenso prazer também estar aqui com o Marcos Rogério, que nos liderou aqui na comissão do programa do Haddad, né? Então, o Marcos Rogério é advogado, foi um dos fundadores da BJD, isso também é super importante, também uma instituição que está na luta contra a Previdência, contra a reforma da Previdência, a favor da Previdência, né? Contra a reforma. O Clóvis Scher, que foi coordenador desse grupo na BED, na realidade, todo o seminário foi pensado por ele, gerenciado por ele no grupo, com outros colegas nossos da BED. E ele é coordenador de pesquisa do DIEESE e é quem assessora o movimento sindical no tema da Previdência. Então, isso é super importante também. Então, acho que nós vamos ter uma boa mesa de debates. Eu gostaria de passar imediatamente para o Garbas. Ele tem 30 minutos. E depois nós vamos dar 15 minutos para cada um dos debatedores, certo? Então, Garbas, a palavra é com você. E depois temos o debate do plenário também. Bom, muito boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite que o Adroaldo me fez algumas semanas atrás. Aliás, ele não foi nem convite, foi uma convocação. Eu falei, Adroaldo, na terça-feira eu já tenho um evento no Rio de Janeiro e como eu estou rodando o Brasil todo, a minha agenda, para vocês terem uma ideia, eu vou ter vaga hoje na agenda, de segunda a sábado, só em 29 de abril. Então eu estou indo de segunda a sábado, todos os dias em algum lugar fazer um debate sobre Previdência. Eu estive ontem na Assembleia Legislativa do Paraná, fizemos uma audiência pública muito boa, e hoje no Rio de Janeiro. Mas o Adalto falou, não tem conversa aqui, você chega, dá um jeito de vir do Rio de Janeiro e vai chegar para o debate. Então, pela relação pessoal que temos e sabendo desse trabalho, desse esforço para a criação, para a organização dos economistas pela democracia, eu falei, tá bom, vou
vamos lá, vamos topar, né? Então eu cheguei agora há pouco do Rio e vim direto para cá. Mas vamos lá, vamos falar do que eu vivi a vida inteira. Eu sou servidor da Previdência há 33 anos. Fiz o concurso, fui bancário 2 anos e fui bancário junto com a Poliana, que é minha esposa. Nós entramos no banco em 84, ela no Real e eu no Mercantil de São Paulo. E a gente namorava desde a escola. Começamos a namorar na escola com 16 anos, e com 18 fomos trabalhar junto no banco e depois fizemos o concurso junto. Eu não queria fazer concurso, eu estava bem pra caramba no banco, adorava o que eu fazia. Eu pagava idosos, eu era caixa e pagava aposentados e pensionistas. E gostava dessa relação com o cliente e tal, e não queria sair do banco. Mas ela falou, não, nós vamos fazer o concurso do IAPAS. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí fizemos, passamos 2 e estamos até hoje no INSS, que depois da fusão virou INSS. Então tenho 33 anos de Previdência e quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, fui chamado para trabalhar, comecei na Superintendência em São Paulo, depois vim para a Secretaria Executiva em 2005 e virei ministro do Lula e depois ministro da Dilma. Aí que eu conheci a Esther, figuraça da mais alta qualidade humana, gente que eu estou falando, que eu tenho uma admiração profunda, e a Esther trabalhava na Presidência da República. E ela foi me entrevistar por um trabalho que ela estava fazendo no Conselhão, né, Esther? Isso. Do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É aí que eu tive o prazer de conhecer essa figura e até hoje a gente é amigo. Eu falei, bom, tá com a Esther também, vamos lá, vamos fazer um debate. E eu tenho dito, gente, ela me deu um desafio agora que Poliana sabe que é difícil de cumprir. Você tem que falar em 30 minutos. De Previdência, as pessoas falam assim, Gabas, nós vamos fazer um seminário sobre Previdência. Quanto tempo você precisa? Eu falei, dá para falar de 30 minutos a 4 horas e meia, vocês escolhem. Porque tem muita coisa para falar sobre Previdência. E o que os caras estão colocando, e aí eu vou já entrar no tema, o que os caras apresentaram agora é bem pior do que o Temer apresentou. É bem pior. E aí as pessoas, quando eu vou dar entrevista e tal, o pessoal fala, vem cá, mas o Gaba, você é contra tudo? Você foi contra a reforma do Temer? Você é contra a reforma do Bolsonaro? Você é contra a reforma da Previdência? Eu falo, não, nós vimos debatendo a reforma, o Clóvis sabe disso, o Clóvis participou das mesas nossas. E qual que era o nosso conceito de reforma? É totalmente diferente desse. Esse começa, assim como a do Temer, começa errando na forma. Ninguém pode propor mudança na Previdência sem debate social, gente. É uma regra que alcança toda a sociedade. Portanto, ela pressupõe debate. Ela pressupõe trazer para a mesa os trabalhadores, os aposentados e os empregadores. E o governo. Para a gente, primeira coisa, bota os números na mesa. Eu tenho feito esse desafio ao tosco do Paulo Guedes, porque é um tosco. Quem viu a ida nos Estados Unidos agora, gente, é vergonha todo dia. É vergonha em cima de vergonha. Aliás, esse bando que assumiu o poder no país, e em todos os aspectos, em todas as áreas do país, eu nunca vi tanta falta de qualidade. Não é profissional só. Se fosse só profissional, tá bom, beleza, vai lá. Os tucanos tinham falta de qualidade profissional. Eu estou falando de falta de qualidade humana. Estou falando de gente. Estou falando de pessoas que conduzem um país sem levar em conta que tem gente morando no país. Sem levar em conta que isso aqui é uma nação, gente. O Brasil é uma nação. Nós melhoramos essa condição de nação quando conseguimos dar soberania, quando a gente subiu a autoestima. Olha o que era esse país em 2010, gente. O que era isso em 2010? Agora o cara vai lá e fala que a Amazônia não é nossa, que o Brasil não sabe cuidar, Bom, falou um monte de asneira, é difícil até repetir. E isso está comandando o país. Essa gente tosca, despreparada, sem nenhum senso do que é tratar ser humano, porque estão desmontando. Ele diz o seguinte, no Brasil, primeiro nós temos que desmontar o que foi feito. Desmontar, gente, nós conseguimos colocar na prática o maior avanço que o Brasil teve na Constituição de 88, que foi o capítulo da Seguridade Social, que até o Fernando Henrique era decorativo. Estava lá, tinha um bolsa qualquer coisa ali, o Pronaf era 2 milhões por ano de investimento, que era nada. Então não tinha acessibilidade do BPC, aliás, não tinha lei orgânica instituída, a acessibilidade era totalmente impedida, era 67 anos, nós baixamos para 65, se tinha 12 idosos na casa, só um recebia,
a renda do BPC contava para a renda que é condição prévia para receber o benefício de prestação continuada, nós excluímos isso. Uma série de políticas que nós implantamos que fez valer a Constituição. O Brasil, pela primeira vez na sua história, tinha, naquele momento, o Estado cumprindo o seu papel, o Estado cuidando do seu povo. E o que está em disputa hoje, eu falo o seguinte, Marcos Rogério, não é reforma, isso não é reforma, gente. Isso é ajuste fiscal, vocês, a maioria que economistas sabe disso, é um ajuste fiscal disfarçado de reforma. Por quê? Porque não precisa, não deve fazer isso. E eu vou falar dos elementos que comprovam que isso é um ajuste fiscal. Primeiro, a proposta, ela vem toda maquiada. Ela vem com uma projeção, né? Eu falava isso para a Esther Dweck. Esther, vocês economistas têm que nos ajudar. Eu sou leigo, eu não consigo extrair de uma política macroeconômica ou de uma política econômica elementos para dizer que eles estão errados. Na prática eu sei. Por exemplo, eu sei que se você tira dinheiro da economia, e se você pegar o gráfico de desinvestimento do Estado brasileiro na produção do país, ele é cruel. Ele é uma queda vertiginosa. Então, como é que pode um país crescer sem investimentos do Estado? Não tem como, nem aqui nem na China. Não tem. E esse desinvestimento é a moeda que eles estão na manga, é a carta que eles têm na manga, é o mote deste governo. É o Estado sair deixar de ser um agente do crescimento econômico, porque o Estado não pode intervir na economia. O Estado tem que ficar fora disso. Isso é um absurdo. Isso, nas teses econômicas isso não funciona. Em qualquer país do mundo, os grandes investimentos são financiados por bancos de investimentos estatais, não tem outro jeito. E aqui não, aqui ele quer sair de tudo. A reforma inclusive tira uma parte do recurso do BNDES, a parcela de 40% do PIS/PASEP que vai para o BNDES, ele reduz para 28%, tira dinheiro de investimento da economia, mas enfim, o que ele faz é maquiar números, ele não mostra os números reais, e quando nós falamos que nós queríamos fazer uma reforma da Previdência, e nós defendemos que tinha que fazer a reforma, o pressuposto da nossa reforma, condição básica, diálogo. O Clóvis lembra que eu estava ministro na época, eu não estava ministro em 2006. Em 2006 eu fiquei um período curto ministro, mas quem assumiu o fórum foi o Marinho. E nós criamos o Fórum de Previdência. O presidente Lula falava o seguinte, ele entendia muito bem do que ele estava falando sem ser economista. Ele falava, para mim, Gabas, Previdência, vocês ficam falando de superávit, déficit e tal, eu não entendo que tem que ter nem superávit nem déficit. Previdência é uma política pública de proteção social que tem que ter financiamento, ponto. E eu batia pau, eu vibrava quando ele falava isso. Porque é exatamente isso. O governo joga para nós uma questão, um imbróglio que não é nosso e não é verdadeiro. De que, olha, a Previdência é fator de atraso no país. Ou faz a reforma ou o Brasil não cresce. Ou faz a reforma ou nós não nos desenvolvemos. Vai paralisar o país. Conversa, gente. Previdência não é problema, é solução do problema. Nenhum país civilizado, em lugar nenhum do mundo, abre mão de um sistema de proteção social como nós temos no Brasil. Nós temos aqui, não é nenhuma loucura minha, nós temos um dos melhores sistemas de proteção social do mundo. Eu conheço vários, conheço quase todos, pelo menos da OCDE, e o Brasil tem um dos melhores do mundo. Por que o nosso, isso é megalomania nossa? Não, não é isso. O nosso sistema, ele tem a mesma base teórica, é a mesma base de construção do sistema europeu, ele veio de lá. Nosso sistema veio da Alemanha, do século passado. E esse sistema da Alemanha previa o regime de solidariedade, a repartição. Esse é o fundamento central do nosso sistema de proteção. Solidariedade. E para mim, gente, eu devia falar isso no final, mas vou falar agora. O pior elemento da reforma do Bolsonaro é acabar com a solidariedade do sistema. Porque isso implica na cultura da sociedade. Eu sei disso porque acompanhei o sistema no Chile. Em 1980 eles implantaram o sistema de capitalização individual no Chile. Eu não acompanhei em 80, porque eu não tinha idade.
Quando nós ganhamos a eleição e assumimos o governo, aqui um parêntese, assumimos o governo, mas nunca tivemos hegemonia do poder. É preciso saber disso. Muitas pessoas falam o seguinte, mas tal coisa nós não conseguimos fazer. É verdade, estamos devendo. Por quê? Disputa interna. O governo, a Esther lembra disso, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, estiveram constantemente em disputa. Nós tínhamos neoliberais dentro do governo, sim, não eram poucos. Nós não fizemos um governo socialista, gente. Tem gente que nos cobra, mas vocês não impuseram o imposto sobre grandes fortunas. Nós tentamos 2 vezes. Manda para o Congresso, tem que aprovar no Congresso. Se o Congresso era ruim naquela época, imagina hoje. O Congresso representa forças da sociedade que são conservadoras. O Congresso não representa a sociedade brasileira como ela é de fato. Então nós conseguimos, o presidente Lula assumiu a presidência da República com um propósito: que os trabalhadores, que a sociedade, que o povo tivesse 3 refeições por dia. Ele dizia isso para nós. Ele dizia que se ele conseguisse cumprir essa meta, ele estava feliz, tinha valido a pena ganhar a eleição. E olha a diferença, a hora que a gente compara, é cruel. Comparar com essa coisa, com esse monstro que daí, com esse tosco que daí é cruel. O presidente Lula começa o seu primeiro mandato, em 2003, levando todos os ministros para o interior do Piauí. Todos. Botou numa região pobre e falou o seguinte: é para essa gente que nós vamos governar. Olha a diferença. Olha a diferença. Esse cara é gente. E aí, trabalhou incansavelmente, todo santo dia, para implantar as políticas para acabar com a fome. E acabou com a fome no país. E fez um montão mais de coisa. Eu ficaria aqui horas falando de programas sociais que nós fizemos. Que não foi pouca coisa. Agora nós ficamos devendo em muitos pontos, é verdade. Nós não acabamos com a DRU, por exemplo. Não foi possível acabar com a DRU, é uma muleta orçamentária. A gente reduziu a incidência em várias rubricas do orçamento, mas não acabamos com ela. Nós não mexemos nos impostos, nós mandamos lei para mexer nos impostos. Essa é uma das brigas brigas não, as discussões, né? O presidente me xingava muito, ele continua xingando, viu? Ele xinga por bilhete. Olhando, viu o último que ele me mandou antes de ontem. Ele está trabalhando, gente, como nunca. É impressionante. Ele faz conta, ele quer saber a arrecadação como que está, ele quer saber a despesa, ele pede gráfico, ele pede informação de tudo. Ele quer saber o orçamento, como é que está montado esse ano. A gente mandou o orçamento para ele. O cara está trabalhando. Quem chega lá para falar com ele, não vai dar pêsame porque o Arthur morreu não, porque vai tomar um esporro. Ele fala o seguinte: aqui não é lugar para choradeira, você tem pouco tempo, você veio aqui para trabalhar. Vamos falar de trabalho. Parece um gabinete presidencial, gente, é fantástico isso. Fantástico. Esse cara tem que ser estudado. Vai ter que ser. Esse cara vai ter que ser estudado. Mas enfim, vamos lá para o desmonte do Bolsonaro. Qual que é a diferença da reforma do Bolsonaro e da reforma do Temer? Ambas ruins. Reforma do Temer, mudança paramétrica. Não desmontava o sistema de repartição. Era possível de você voltar atrás. Reforma do Bolsonaro, não volta atrás. Primeiro, o grave, tudo é grave, mas olha o centro da discussão dele. Retira da Constituição todas as regras da Seguridade, desmonta a Seguridade Social. E remete para a lei complementar e lei ordinária. O que significa isso? Que inclusive as regras de transição vão para o quiabo, gente. Não vale nada o que ele está falando de transição. Ele vai implantar um novo modelo, está chamando de nova Previdência. E a nova Previdência está muito linkada, tem tudo a ver com a lógica dentro da reforma trabalhista que eles aprovaram. Quando eu falo eles, o pessoal fala assim: mas o Bolsonaro não era presidente. Gente, vamos aqui nos pôr de acordo. Bolsonaro é um nada. Bolsonaro é o que a elite tinha para lançar contra nós. Era isso. Bolsonaro não é o projeto da elite brasileira. O projeto da elite brasileira chamava-se Geraldo Alckmin. O sonho deles é aquele tucano bonitinho, cheirosinho, que fala manso. Bolsonaro não é cheiroso, Bolsonaro é tosco. A elite incomodada com o Bolsonaro, claro que é parte dela. Olha e fala: nossa, vão ter que aguentar isso. É isso, vai ter que aguentar. Mas era o que tinha, sabe aquela coisa? É o que tem para hoje.
contra o Haddad e contra o PT no poder, vale qualquer coisa. Aí puseram essa coisa lá. E essa coisa pode ser retirada. Essa coisa é instrumento da elite nacional, que se incomodou muito com as políticas que nós criamos. Incomodou, gente. Nós fizemos coisa que incomodou a elite. Porque se você olhar, a Esther estava na reunião, lá no Conselhão, no final do mandato do presidente Lula, que estava um zum no Conselhão, por conta de insatisfação no empresariado. O presidente Lula falou: peraí, vem cá, fique em pé o empresário que ganhou menos no meu governo do que nos governos passados. Quem aqui ganhou menos? Ninguém levantou. Por quê? Porque ganharam muito dinheiro. Todos os segmentos ganharam muito dinheiro. Qual era o problema então? Disputa de espaço. O problema do nosso governo é que a filha da empregada doméstica virou médica. É esse o problema do nosso governo. A filha da empregada doméstica negra virou médica. O filho do pedreiro virou engenheiro. E os caras não topam isso, gente. A gente disputou espaço em avião, a gente disputou espaço em clube, em restaurante, em lugar que é da classe média, que come as migalhas dos ricos e acha que são bacana, que eles são tudo, né? Elite desse país. A elite desse país é pequenininha, é egoísta, é ridícula, e continua mandando. E essa elite resolveu botar o Bolsonaro, e botou. E agora vai ter que levar, sabe Deus até quando, se ele cumprir o papel que vai ter que cumprir. Então esse papel era assim de desmontar a legislação trabalhista. Por quê? Porque para a elite não presta uma sociedade com pleno emprego. Por que não? Porque tem que dar aumento, gente. Porque o empregado vai ter que negociar e todas as negociações resultarem em ganho real. Para a elite isso não presta. Eles querem um exército de desempregados. Por quê? Porque aí você não tem que negociar, você manda embora. A regra trabalhista foi desmontada, a CLT foi desmontada, a PEC 95 foi aprovada, que é o congelamento de gasto público. Para quê? Porque a mesma lógica no governo Temer e neste governo, o que está em disputa é o papel do Estado, não é outra coisa. Esta reforma disputa o papel do Estado. Se o Estado protege o cidadão, se o orçamento da União vai destinar recursos para pobre, ou se o orçamento da União vai continuar acumulando capital especulativo. Esse é o centro da discussão dessas reformas. Porque de outra forma, não se faria uma reforma da Previdência desse jeito, um desmonte desse jeito, porque isso está tirando dinheiro da economia. Aí os economistas sabem, quando você tira dinheiro da economia, o que você faz? Recessão. Você tem desemprego, você tem queda no PIB. É o que está acontecendo. E para eles importa? Não, o ganho financeiro continua. A Rede Globo, pela primeira vez na sua história, quem teve a curiosidade de ver o balanço, saiu semana passada, foi publicado no jornal. Quem viu o balanço, pela primeira vez na história, a Rede Globo teve prejuízo operacional, mas teve 1 bilhão de lucro financeiro. É disso que se trata, é disso que nós estamos falando. A disputa está no mercado financeiro especulativo, que ontem eu aprendi mais uma, o Requião chama de mercado vadio. É isso, é o mercado vadio. É quem não faz nada, só ganha, vive de renda, vive da especulação e do arroxo dos trabalhadores. Então, o que eles estão propondo, eu vou tentar encurtar, Esther, eu sei que eu vou estourar o tempo. Difícil, gente, falar em 30 minutos para mim é um martírio, mas porque tem que contextualizar a reforma. Para vir aqui falar de reforma, de regrinha, é bobagem, porque não se trata de regrinha, não se trata de reforma, é uma disputa pelo Estado brasileiro, é isso. E aí os caras, para reduzirem o papel do Estado, tem que desmontar o que nós construímos. E aí eles usam como argumento o tal do rombo da Previdência. A Previdência está quebrada. Não está. Ah, mas você está dizendo que não tem déficit? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela não é inviável. Ela tem um problema que é conjuntural. Hoje, se você olhar, tem déficit. Claro que tem déficit, gente. Mas se ela era superavitária até 2015, eu mostrei esse gráfico lá hoje. O Adroaldo perguntou: você vai usar PowerPoint? Gente, depois de Dallagnol, eu nunca mais usei PowerPoint. Eu já não gostava. Agora que eu não uso mais. Não tem isso. Vamos falar no tete a tete. Agora, tem alguns gráficos que são interessantes vocês pesquisarem. Por exemplo, a despesa previdenciária. Ela vem estável, gente.
Há décadas ela está estável. Ela tem um crescimento vegetativo entre 3% e 3,5% ao ano. Ela não estourou, ela não explodiu. E se você olhar o gráfico que eu mostrei lá hoje, porque o pessoal insistiu muito, eu falei, tá bom, vai. Mandei lá pelo WhatsApp, os caras puseram no computador e mostraram. O gráfico mostra o seguinte: receita e tem embaixo o superávit. Bateu a 32,7 bilhões ano de superávit no regime urbano. Então lá, receita em cima, despesa embaixo, paralela. Hora subia um pouquinho, ia. Bom, quando chegou 2015, caiu a receita. E a despesa continuou normal. Nós temos um problema, gente, que é crise. Esses irresponsáveis, em 2015, esses responsáveis, que eu falo congressistas, começaram a aprovar pauta-bomba toda semana. Marcos Rogério lembra disso. Pauta-bomba, para quê? Para potencializar a crise econômica, que não tinha chegado no Brasil com essa velocidade e com essa fúria toda. Mas por que potencializar a crise econômica? Por que aprofundar essa crise? Para justificar tirar a Dilma, pelo conjunto da obra. Nós vamos tirar a Dilma pelo conjunto da obra. É aquela velha história, é a economia, imbecil. É disso que se trata. Quando você quer quebrar o governo, você quebra a economia. Você afunda. E aí inventaram um crime que não aconteceu e tiraram a presidenta legitimamente eleita. Está aí. Essa crise se aprofundou e hoje, o Clóvis vai falar melhor que eu sobre isso, nós não temos 13 milhões de desempregados só. 13 milhões e a gente procurando emprego. Tem 4 milhões e meio de desalentados. Cerca de 27 milhões de pessoas que estão na informalidade ou no subemprego. É disso que nós estamos falando. Nós pegamos o governo com 29 milhões de contribuintes na Previdência. Deixamos o governo com 60 milhões de contribuintes. Isso faz toda a diferença para um sistema que é solidário. Agora não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente ia falar assim, então não precisa de reforma. Não, precisa de reforma. Por que precisa de reforma? Porque o sistema enfrenta desafios. Desafios da transição demográfica, que é avanço, gente. Isso aí é evolução social, não é atraso. Ah, as pessoas estão vivendo mais, isso é bom. Eu quero ficar bem velho, o contrário é ruim. Nós temos que pensar com qual qualidade de vida, com qual política pública para atender a quantidade de idosos que nós vamos ter. Mas, vamos lá. O país está envelhecendo e está aumentando a expectativa de sobrevida. E nós tivemos uma forte redução da quantidade de filhos por mulher. O cálculo, a estimativa do IBGE é que a gente chegaria em 2020 com 2 filhos por mulher. Nós chegamos em 2012 com 1,7. Isso para mim é evolução. Claro, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Agora tem que entender o seguinte: foram para o mercado de trabalho pagando um preço altíssimo. Por quê? Porque a sociedade é patriarcal e é machista. A mulher sofre preconceito no valor do salário, no emprego, na demissão, na admissão, em tudo. Tudo é diferente para as mulheres. E mais, a sociedade hoje, envelhecendo, vivendo mais, nós estamos começando a ter problemas com quem cuida do papai e da mamãe, do idoso doente. Eu nunca vi, se tiver, pode ter, tenho que dizer aqui que eu nunca vi, porque é verdade, o marido, o filho ou alguém largar o emprego para cuidar do papai que está com Alzheimer. Nunca vi. Quem que larga o emprego? A mulher. Ou é a filha, ou é a nora, ou é a neta, ou é a irmã. Alguém larga o emprego para cuidar, porque não tem política pública. Nunca é o homem, é sempre a mulher. E isso vale para várias outras situações. É sempre a mulher abandonando a carreira e o homem não. O homem é o provedor da casa. E essa lógica machista patriarcal, ela acaba acarretando prejuízos para as mulheres. Por isso que a política pública, ela precisa, ela não é que ela é uma compensação, viu, Esther? Uma ova. É reconhecimento, não é compensação. Reconhecimento de um trabalho que não é remunerado. Então essa história de que tem que ter igualdade, uma ova. Se tiver igualdade na prática, você faz a igualdade na regra. Não tem essa igualdade. Então as mulheres foram para o mercado de trabalho. Esse planejamento familiar, aliado à saída, reduziu a quantidade de filhos por mulher, é verdade. Agora, isso não é problema, é um desafio, mas não é um problema. Por quê? Porque nós ficamos pendurados na lógica do financiamento da Previdência, majoritariamente por folha de salários. Isso que a gente tem que desapegar. Porque os países mais adiantados, ditos civilizados, abandonaram o modelo de repartição? Não.
eles já envelheceram, já aumentaram a expectativa de sobrevida, já reduziram a população. E o que eles fizeram então? Não precisa inventar roda, gente, vai lá ver. Eles fizeram reformas e teve muita briga. Na Itália tentaram reduzir benefícios, tentaram aumentar. Essa semana a Itália fez uma reforma. Reduziu a idade de aposentadoria, reduziu a jornada de trabalho, olha isso. Por quê? Porque aumenta a produtividade, gente. Aí o Clóvis pode falar sobre isso. Se a gente ficar pensando que nós vamos depender sempre da folha de salário, ou seja, vinculados à relação de dependência, e essa relação de dependência é cruel. Os caras da direita usam isso o tempo todo. O que é a relação de dependência? É a quantidade de pessoas no mercado de trabalho versus quem está aposentado. Porque se o sistema de repartição, quem está trabalhando contribui para sustentar a aposentadoria e os benefícios de quem está fora. Eu preciso ter muita gente contribuindo para sustentar isso. Por quê? Porque é folha de salários. Agora, por que nós temos que ficar amarrados em folha de salários? Os outros países saíram disso. E não precisa nem você falar em redução de número de trabalhadores. Porque o próprio mercado de trabalho, a própria evolução tecnológica, já está fazendo esse papel. Substitui gente por tecnologia. Não precisa diminuir a população economicamente ativa, não. Ela já substitui. Eu disse que eu fui bancário na década de 80. Você lembra como é que era banco? Todo mundo aqui lembra, gente. A maioria lembra. Tem pouca gente que não viveu esse período. Não tinha internet, não tinha banco eletrônico, não tinha nada. Eu era a caixa do banco. Eu pagava cheque olhando para trás, fazendo conta numa listinha. Você conferia a assinatura e deduzia na caneta. Se pagasse mais de 30 cheques por dia, correu o risco de errar a conta e pagar cheque sem fundo. Tinha uns caras que tinham garrancho na letra e fazia qualquer coisa lá. Ele falava, não, tem que fazer letra bonitinha, que eu tenho que entender. Porque você paga um cheque, eu pago outro do mesmo cliente, eu tenho que entender sua letra. Então, era tudo manual. Eu quero dizer que nós tínhamos um exército de bancários. O sindicato hoje estima que nós perdemos 80% daquela força de trabalho que tinha na década de 80. Então, vamos fazer uma conta rasa. Quase 70% da nossa arrecadação da Seguridade Social vem de folha de salários. As três grandes arrecadações: folha de salários, contribuição do empregador 20%, do empregado 8 a 11%, depois COFINS, foi criado na Constituição, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento, e CSLL, que é sobre lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Essas três grandes, tem outras fontes, mas as três grandes são essas. Então vamos lá. Se quase 70%, quase 2/3 da arrecadação toda vem de folha de salários, quando eu substituo gente por tecnologia, eu estou derrubando a arrecadação. Nos bancos foi assim. Agora, a pergunta é, da década de 80 para cá, os bancos reduziram o lucro em 80%? Reduziram o faturamento? Claro que não. Eu preciso migrar isso. Eu preciso deixar a dependência grande que nós temos sobre folha de salários e migrar para valor agregado e para outras contribuições, porque a Constituição assim diz. A Constituição fala, Seguridade Social, artigo 194, Seguridade Social será financiada com contribuições de toda a sociedade. A assistência é universal, gratuita, a saúde universal, gratuita e a previdência é universal e contributiva, com calculatorial, inclusive, nós temos calculatorial. Nós não somos irresponsáveis, gente. Os benefícios têm uma previsão, tem uma projeção. Não é assim, o PT fez lambança na política social, por isso que quebrou o Brasil. Primeiro, o PT não quebrou o Brasil, gente. Olha os números, vamos olhar os números antes da gente e os números quando nós saímos. É outro país, em todos os sentidos. O que os caras falam é que nós inventamos a corrupção. E nós temos que pagar um preço? Temos, mas nós estamos pagando mais pelo acerto do que pelo erro. Muito mais. Se você pegar a estatística, o PT não é o partido mais corrupto do país, está em 5º, 6º lugar. Tem muito mais partido corrupto. O problema é que nós não poderíamos ter escorregado. Muitos nossos escorregaram, nós não poderíamos. Por quê? Porque nós viemos de uma construção de que o partido tem que ser ético, tem que trabalhar pela sociedade, tem que ter honestidade, e eu posso assegurar para vocês que a grandíssima maioria segue esses preceitos. Mas tomamos um carimbo. E hoje a forma de retomar a confiança da sociedade só tem uma. Para mim só tem uma. É trabalhando pela sociedade. Não adianta ficar justificando, fazer nota. Não, isso não esquece. Estatística. Os partidos mais investigados da Lava Jato não quer dizer absolutamente nada. A Lava Jato foi um mecanismo para desmontar a indústria nacional, para entregar o pré-sal para os gringos. É isso. Vai olhar. Hoje várias outras pessoas que não tem nada a ver com o PT, aliás, não são nem de esquerda,
já admitem que essa investigação foi criada nos Estados Unidos e foi implementada no Brasil para tomar o nosso pré-sal, porque é de energia que nós estamos falando, é de soberania, é de disputa pelo mapa energético mundial. Estão fazendo isso na Venezuela, vão fazer em todo lugar, já fizeram no Oriente Médio. Está no DNA dos americanos, mas vamos deixar isso de lado, porque isso dá outro seminário. Vamos falar da Previdência. O cara, já deu 30? Vou concluir. Eu prometo que mais uns 25 eu concluo. Não vou demorar isso tudo, porque eu quero ouvir vocês, a pergunta é bom para a gente tirar dúvida. O que é fundamental? O que é fundamental nesse projeto deles? Primeiro, ele tira da Constituição. Segundo, ele desmonta o sistema de solidariedade. E eu comecei a falar, depois me perdi nos outros assuntos. O que foi cruel no Chile? Não é só que gerou miséria, desproteção, aumentou a informalidade, aumentou o subemprego e ampliou o lucro dos bancos, é verdade. Mas, além disso tudo, nós tivemos com o professor Andras, já é a terceira ou quarta vez que eu estive com ele. O professor Andras Utoff está na Carta Capital de hoje, saiu hoje. É um professor da Universidade do Chile, que eu conheci em 2006, quando a Bachelet ganhou a eleição, e o projeto da discussão da eleição era voltar ao regime de repartição no Chile. O Pinochet implantou lá a capitalização e na eleição se discutia voltar para a repartição. Por que não conseguiu? E vários países não conseguiram. De 30 países que implantaram, 18 voltaram atrás. Deu tempo de voltar. Porque a depender do tempo que fica na capitalização, não volta. Por quê? Porque você transfere os recursos para os bancos, em contas individuais. Você só consegue voltar com tranquilidade se tiver uma revolução. Aí você expropria e acabou. Agora, alguém aqui acredita que você expropria um banco numa democracia? Esquece. Os caras mandam. Não tem como você fazer. E o Chile não conseguiu fazer. Eu chefiei 2 missões do Brasil ao Chile para discutir a implantação do Pilar Solidário. Ajudamos a discutir isso lá. E a Bachelet fez isso. Criou um BPC, um Bolsa Família, porque os caras estavam morrendo de fome. Continuam morrendo de fome. O aumento de suicídio no Chile entre idosos não é por outra coisa. É porque eles viram um peso para os filhos. Eles não querem virar o peso, eles se matam. Lá é assustador o índice de suicídio entre idosos. Aqui no Brasil é o contrário. Todo mundo perde o emprego, quer trazer o vovó e a vovó para morar em casa. Então vai morar com a vovó e o vovô, porque tem benefício. Tem previdência, o cara come pelo menos. Lá é o contrário. Você não vê filho esmola na rua? E como é que eles fizeram isso no Chile? Fizeram numa ditadura, porque aí eu vou entrar num ponto, último ponto, Esther, custo de transição. Nós temos que falar sobre isso. Quando você muda o modelo, custa um absurdo. Eu vou explicar por quê. Ele está dizendo o seguinte: a grande solução, esse sistema é obsoleto e está quebrado. Paulo Guedes diz isso. E aí, para substituir esse sistema, nós vamos montar a nova Previdência. A nova Previdência tem tudo a ver com a carteira verde e amarela. Tem tudo a ver com o desmonte da CLT. Porque vai ser opcional. Nova Previdência vai ser opcional. Eu, quando fui assinar o emprego no banco, meu primeiro emprego formal, o cara falou: tem que assinar um documento de opção. Eu falei: mas eu tenho que fazer. Não é opção? E se eu não quiser fazer? Não, é obrigatório. É opção, mas é obrigatório. A carteira verde e amarela vai ser isso, gente. Não é outra coisa. Só vai ter emprego na carteira verde e amarela com previdência privada, ou seja, sem proteção. Mas vamos lá. O que ele pressupõe? Acaba com a contribuição do governo. Olha só, previdência financiada, está na Constituição. O Guilherme Lacerda, meu companheiro. Bem-vindo. A Seguridade Social vai ser financiada com contribuições dos empregadores, dos trabalhadores e do governo. 3 fontes de financiamento da Seguridade. Eles querem acabar, a proposta é acabar com a contribuição do governo e a contribuição dos patrões, dos empregadores. Fica só do empregado. Então, peraí, não precisa ser economista. Se você tem um sistema com 3 fontes de financiamento e ele está quebrado, qual que é a mágica para você tirar 2 fontes de financiamento e ele virar sustentável? Só tem uma mágica: não tem benefício. Não tem garantia de pagar o benefício. Exatamente isso. Porque não tem. No Chile, eu posso depois deixar aqui quadro alto a apresentação do professor, acho que está no site nosso, está no Perseu Abramo também. Mas ele mostra claramente o que gerou no Chile. 79% das pessoas que conseguem se aposentar, e aí quase 60% dos trabalhadores não conseguem se aposentar.
não conseguem cotizar o suficiente para se aposentar. Os que conseguem, 79% ganham menos que um salário mínimo. Olha isso. 44% estão abaixo da linha da miséria. É isso que eles querem implantar aqui, que não deu certo no mundo. E quanto que custa isso? Lá no Chile, esse chamado custo de transição, lá custou 1,36 PIB. Aqui, a CEPAL estima, a CEPAL fez um estudo, que o Andras participou inclusive, e esse estudo aponta que no Brasil custará 2 PIBs. O Diese, eu falei com o Clemente, Clóvis, ele fala o seguinte: ô Gabas, tem estimativa para todo lado. A mais conservadora, eu diria a mais mentirosa, diz, que é dos conservadores, que custa 1 PIB, mas varia de 1 a 2,5. Eu vou ficar com a estimativa da CEPAL de 2 PIBs. Vou ficar com os 2 PIBs. Então vamos lá, o que justifica? O governo fala o seguinte, que nosso déficit é de 4% do PIB anual. Não é isso. Não é. Porque ele mistura as coisas. Regime geral é uma coisa, regime próprio dos servidores da União é outra, dos estados e municípios é outro, e dos militares é outro. Ele soma tudo e fala, o déficit da Previdência é monstruoso, vai explodir o país. Não é verdade, mas vamos lá. Vamos admitir a mentira dele, 4% do PIB. Por que eu vou trocar 4% do PIB por 200% do PIB? Qual que é a lógica disso? Porque nós vamos assumir esse déficit, esse custo de transição, fica na nossa conta. Olha só, aconteceu no Chile. Você acaba com a contribuição do empregador e do governo, fica só do empregado que vai para uma conta individual. Ou seja, a fonte de financiamento para pagar os atuais benefícios secou. Secou, porque se a individual está indo para uma conta individual, acabou o governo e patrão. Quem que vai pagar o orçamento desse ano é 602 bilhões. Quem que vai pagar esses benefícios que já estão contratados até as pessoas morrerem? Nós, impostos. Ele vai fazer remanejamento orçamentário. Ele vai tirar mais dinheiro das políticas sociais, da educação, da saúde, de tudo. E pode criar imposto, inclusive. E não garante o pagamento. Porque ao tirar da Constituição a regra que prevê a recomposição do poder de compra, ou seja, a correção pela inflação, acabou, gente. Os benefícios vão ser achatados, as pessoas vão ganhar menos que salário mínimo, exatamente como aconteceu no Chile. Portanto, o que eles estão propondo, gente, eu tenho dito, falei isso hoje numa plenária de umas 300 pessoas, com lideranças sindicais, eu tenho falado, eu conversei bastante com o Aristides, que é o presidente da CONTAG, eu tenho dito o seguinte, essa luta, ela não é a luta de uma categoria, ela não é a luta das professoras que estão sendo lesadas, não é a luta dos rurais que estão sendo lesados, essa luta é de classe, é a luta da classe trabalhadora. Por quê? Porque quem precisa de proteção social é a classe trabalhadora. O empresário, o executivo das empresas, ele faz poupança própria, gente. Ele já tem a sua aposentadoria garantida. Quem depende da política pública é o trabalhador. E é exatamente quem está pagando a conta. A proposta, gente, tira dinheiro do pobre. Ele fala o seguinte, nós vamos atacar os privilégios. Não ataca um. Quem tiver curiosidade, pega a matéria da semana passada do Brasil de Fato, que mostra salário, pregou lá um contra-cheque de um juiz. Tirou o nome e pregou o contra-cheque. Aliás, tem vários. Um de 190 mil reais e um de 251 mil reais. Contra-cheque, salário, mês. Isso existe. Por quê? Porque os caras, eles fazem o salário deles. Não tem teto. O teto, quem viu o Gregório do Vivier, Greg News, tem uma fala perfeita sobre a história do teto. Ele fala, o teto é 39 mil, que é uma laje, não é um teto. E está tendo um churrascão na laje. Você não foi convidado. Porque a média do salário dos caras é 88 mil reais. Se a média é 88 mil, quanto que chega o salário? 250. E aí, gente, não mexe uma vírgula nisso, não mexe uma vírgula, por exemplo, na reforma tributária. Nossa reforma, o Clóvis lembra, ela estava linkada com a reforma tributária. Não dá mais para não cobrar imposto de renda sobre distribuição de lucro e resultado. Não dá mais para conviver com essa figura, que é um artifício contábil, que é a distribuição de juros sobre capital próprio. Só tem no Brasil, gente. Isso é um artifício de acumulação de renda. A gente não cobra imposto sobre patrimônio. A gente cobra sobre renda de pobre. 1.900 conto o cara está pagando imposto de renda. Aquele cara da Vale,
que ganha 1.600.000 por mês, paga 0 de imposto de renda. Onde que está a lógica disso? É aí que nós temos que mexer, no super salário, nas vantagens, nas pensões indevidas, que ninguém mexe. Aí ele fala o seguinte: nós vamos acabar com os privilégios, porque todo mundo vai contribuir igual. Já é errado. O trabalhador braçal não pode ser comparado com um juiz, com um magistrado, com o cara da procuradoria, com um advogado, com um médico, não pode. É diferente. Ele trata todo mundo igual. E vai atacar os privilégios, porque essa aposentadoria do INSS tem um monte de privilegiado. Sabe qual que é a média de benefício da Previdência? R$ 1.404. Isso é privilégio? Então é bobagem. A história do privilégio está colando. Está colando. O discurso dele é poderoso. Nós vamos cobrar de quem tem e dar para quem não tem. Eles estão tirando o BPC, gente. Benefício de idoso, de deficiente, pobre, está reduzindo para R$ 400. É aí que ele está fazendo economia. Ele está fazendo economia no abono do PIS/PASEP, reduzindo para um salário, está tirando o dinheiro do pobre. Ele está acabando com o depósito do fundo de garantia para quem continua a trabalhar. É trabalhador, está no mercado de trabalho, está contribuindo. Isso não tem nada a ver com reforma da Previdência, isso é ajuste fiscal. É tirar dinheiro da sociedade para acumular na mão dos bancos. É por isso que eu falo que essa luta é uma luta de classe. Nós vamos defender o papel do Estado protegendo o povo, protegendo o mais pobre. É botar o pobre no orçamento. A gente nem tem esperança que eles vão fazer isso, eles não vão fazer, nós fizemos. Agora, nós erramos. Nós criamos oportunidade e não criamos consciência política. De outra forma, o beneficiário do Ciência Sem Fronteira não teria batido panela. O beneficiário do Minha Casa Minha Vida não teria batido panela e botado faixa. Gente, era de chorar. Você andava em condomínio do Minha Casa Minha Vida, fora PT nunca mais, fora Dilma. Aquilo ali é uma decisão política de um governo para botar pobre no orçamento e o cara é contra. Por quê? Porque nós não criamos consciência política, nós não debatemos isso. A gente criou oportunidade, com o afã de proteger, de ajudar, de criar oportunidade. A gente criou, mas nós, enquanto organização partidária, enquanto o Lula não errou, o Lula fez. A organização partidária, a organização sindical, as organizações sociais tinham que estar lá debatendo, e nós não fizemos. Nós só criamos oportunidade. E aí o cara bateu panela contra nós. E aí o beneficiário do Minha Casa Minha Vida, do Ciência Sem Fronteira, era contra o Minha Casa Minha Vida, era contra o Bolsa Família, porque criava vagabundo. Ué, e o cara ia poder sair do país, estudar, se não fosse política social, se não fosse uma decisão política? Ele não podia ter feito isso, porque nós não estimulamos esse debate. Então, nós teremos nova oportunidade, para encerrar. Nós teremos nova oportunidade, o poder se alterna. Eu já dizia isso, quando a gente foi discutir a reforma da Previdência, eu falava assim: gente, vamos fechar um acordo, porque o Lula falava, fecha um acordo que eu faço no fórum. E eu falava, nós temos que implantar o 85/95 como regra de acesso. Essa é a reforma para mim. Eu sou contra a idade mínima prejudica o trabalhador mais pobre. Claro, o cara começa novo e vai trabalhar o resto da vida. O filho da classe média começa com 30 anos, vai trabalhar até os 65. E o outro vai trabalhar 50 anos. Está errado. Então a gente defende, vamos implantar isso, e não tinha acordo. Ninguém conseguia fazer o acordo. E aí não fez acordo, não avançou. Eu falei, o poder se alterna, gente. Vai vir um doido. Eu falava desse jeito. Pode vir um doido aí desmontar tudo que nós fizemos. Olha o que está acontecendo. O doido veio. Ele está desmontando. Então nós vamos ter outra oportunidade. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque o poder se alterna. Agora eu tenho... Aí já não é certeza, aí é uma sensação. Minha sensação é o seguinte: está muito evidente que as condenações do presidente Lula foram todas ilegais. Está evidente, cada vez mais. Nós vamos ter um avanço no julgamento na ONU, e para não se submeter a esse vexame, minha avaliação é que ou o STJ ou o STF pode reformar a sentença do TRF e retomar a sentença de primeira instância, que é 9 anos. Aí Luiz Inácio está solto e Luiz Inácio está liderando a massa contra esse governo fascista. Se Luiz Inácio vier para a sociedade livre, se nós tivermos Lula livre, muda totalmente de figura e nós podemos retomar, inclusive com ele, o poder em 2022, e Deus nos ouça nessa premonição. Vamos lá.
que a apresentação do Gabas deu uma noção geral para a gente, né? Um contador, meio sociólogo, né, Ronaldo? Não tem nada de contador, eu diria que ele é economista sociólogo. Agora eu vou passar para o nosso advogado e depois nós vamos passar para um economista. Vamos ver como é que fica essa complementação. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu queria agradecer muito o convite do Adroaldo, em nome da Direção Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, por esse honroso convite. E é muito honroso também compartilhar a mesa com essa figura incrível que é o ministro Gabas, um homem que por pouquíssimos votos São Paulo não tornou deputado federal, certamente estaria aí liderando as nossas bancadas nesse tema. Compartilhar também com a Esther, essa pessoa brilhante que todos nós conhecemos, o Dr. Mário. Não sei se vocês conhecem a produção intelectual do Mário no tema da Previdência. Ele é hoje consultor do Senado, uma das pessoas que mais refletem sobre isso e traz uma contribuição muito efetiva para o debate. Inclusive, Mário, te informando agora, a bancada do PT te indicou como representante do povo para debater a reforma da Previdência na Comissão de Assuntos Sociais. E com Clóvis, esse técnico, esse economista extraordinário que compartilha do DIEESE essa ferramenta fundamental da luta dos trabalhadores e que, em função desse ataque do governo conservador às organizações de trabalhadores, o DIEESE é uma das entidades que estão sofrendo, mas que é fundamental que a gente preserve. Eu queria saudar os meus colegas da BJD aqui presentes, temos vários companheiros, companheiras, queria saudar em nome da Vera Lúcia, advogada, membro da direção nacional da BJD e da direção da DF, do Paulo Borges, colega que articulou aqui, saudar o Gustavo, meu colega de Senado, e todas as pessoas aqui presentes. Adroaldo e colegas que lideraram esse desafio de construir a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Durante o processo de formação da BJD, nós tivemos muitos debates. Havia muita dúvida se tinha espaço político na vida brasileira para uma entidade que congregasse os juristas pela democracia. Nós temos a OAB, que apesar de ter sido capturada pela direita, sempre foi um instrumento importante do povo. Nós temos a Associação de Juízes pela Democracia, que faz um trabalho importante. Temos várias associações de promotores pela democracia. Temos sindicatos de advogados espalhados pelo Brasil afora. E temos várias outras articulações que envolvem os juristas. Mas no processo de impeachment, nós percebemos que era fundamental uma instituição que assumisse a Constituição como um projeto civilizatório e fizesse a defesa dessa Constituição. E construímos, então, à época eu nem estava presente, estava no governo do Haddad em São Paulo, nós construímos a Frente Brasileira de Juristas pela Democracia. E depois de um processo de construção nacional e política, a gente resolveu evoluir para uma associação, com estatuto registrado, com uma assembleia, com órgãos diretivos. Fizemos a nossa assembleia de fundação em maio do ano passado, no Rio de Janeiro, precedida de um seminário internacional sobre os desafios da democracia. E esse ano a gente vai completar 2 anos de existência e vamos sediar aqui em Brasília o 2º seminário internacional da BJD, para os quais todos e todas estão convidados. E nós faremos então a nossa 2ª Assembleia Nacional, em que alguns ajustes nos documentos da entidade serão feitos. Então, eu estimulo você e todo mundo que está à frente da Associação de Economistas que levem adiante esse espaço, e o lugar da entidade vai ser definido pela política. Vai ser a direção política da entidade, no seu cotidiano, que vai ajustar exatamente os papéis. A BJD hoje é um espaço de articulação das entidades jurídicas e ela procura superar as lacunas que as outras entidades não atuam. A gente não tem opinião sobre tudo, a gente não entra em todos os debates, mas os debates que a gente entra é porque a gente entende que há uma violação flagrante da Constituição, e isso tem sido bastante importante. A ação da entidade tem resultado em punições muito efetivas para magistrados fascistas, como a desembargadora do Rio de Janeiro, para juízes fascistas, para promotores fascistas, que tem ajudado a construir uma opinião pública do âmbito jurídico com críticas muito severas à Operação Lava Jato e todos os desmandos que têm ocorrido, ainda que
a gente entenda que seja fundamental o combate à corrupção. E a BJD também tem uma atuação internacional muito importante. Então, eu acho que tem muito espaço para vocês construírem a associação. Nós seremos parceiros de primeira hora desse debate com a Associação de Economistas pela Democracia. Há muitos economistas pela democracia. Nós que construímos juntos o programa de governo da candidatura do Haddad, não falo aqui em nome da BJD, falo em nome próprio, a Esther era a nossa dirigente da Comissão de Programa de Governo, nós percebemos a infinidade de colegas da área de economia, da administração, da infraestrutura. O economista também tem os seus vieses, né? E as suas identidades, digamos assim. Mas tinha muita gente disposta a construir um Brasil mais justo e democrático e soberano. A BJD entra no debate sobre reforma da Previdência, ainda que nós não tenhamos feito isso de forma organizada em nível nacional, porque nós entendemos que o que está em discussão, como disse o Gabas, é um ataque frontal ao pacto civilizatório que foi transformado em Constituição em 1988. É evidente que a Constituição de 88 é uma Constituição capitalista. Ela faz uma opção muito clara pelo capitalismo, ao reconhecer a propriedade privada, a livre iniciativa e uma série de outros. Mas ela é uma Constituição que procura equilibrar as forças. Ela faz uma opção também por um estado de bem-estar social que assegura um catálogo de direitos fundamentais muito importante, como nunca antes nós havíamos tido no Brasil, e ela avança para além disso e constrói um catálogo de direitos sociais. E acho que o artigo 7º, que protege os trabalhadores e trabalhadoras, e o capítulo da Seguridade Social são as expressões maiores desse pacto social. A ideia é proteger o trabalhador e a trabalhadora durante a sua atividade, a sua vida laboral, mas antes disso, na maternidade, antes disso, na infância, e depois da perda da sua capacidade de trabalho durante a velhice, durante o processo pós-trabalho. Então, o que está em discussão é um ataque que vem em muitas frentes, visando desconstruir, desmantelar esse sistema de seguridade e de proteção social que é de 88. Agora, como disse o Gabas, se desconstitucionaliza o direito social à seguridade. Amanhã vai se desconstitucionalizar o artigo 7º, que trata dos direitos individuais dos trabalhadores. Agora se procura um chefe em branco para fazer uma reforma da Previdência que achaque os trabalhadores. Amanhã, desconstitucionalizados o direito ao trabalho, vai ter a carteira de trabalho verde e amarela, que é a barbárie social na sua expressão jurídica mais evidente. Então não tenhamos dúvida que o que está em discussão não é a reforma da Previdência, porque isso, acho que há um sentimento geral que nós precisamos fazer ajuste. Precisamos. O que nós não podemos é abrir mão dessa conquista civilizatória tão importante que foi a Seguridade Social. Na campanha presidencial, e eu vou falar aqui pela candidatura do Haddad, mas acho que o Ciro errou nesse debate, eu acho, né? Defendeu a capitalização, então, mas acho que havia um sentimento de que é preciso ajustar a Previdência. Mas não é isso o que a PEC número 6 faz. A PEC número 6, ela demole o conceito de Seguridade Social. E Seguridade Social, ele traz, no seu sentido mais lato, essa articulação entre a saúde, a assistência e a previdência, mas traz também essa ideia de pacto societário. É Seguridade Social e não seguro social, porque é um pacto societário. A previdência, é evidente que tem uma dimensão contributiva, mas a solidariedade que está presente dentro da previdência, da seguridade, ela assegura que mesmo que a pessoa que tenha contribuído efetivamente para o sistema, mesmo que aquilo não seja suficiente para pagar a sua aposentadoria, ela tem direito ao benefício. Então, pega um pouco o caso dos rurais, que eu vou falar mais adiante. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que são aposentados pela aposentadoria especial rural efetivamente contribuem para a Seguridade Social através do Fundo Rural no momento da comercialização do seu produto. Então é muito injusto dizer que, já que eles não contribuem, vamos garantir para ele o benefício da assistência. Não, a contribuição é efetiva. Mas quando o Constituinte fez a Constituição de 88, o que existia no campo brasileiro, na roça, onde eu morava? Não sei se você é da roça também, mas minha família é da roça do interior de São Paulo. Existia uma situação de miséria absoluta. Você tinha idosos sendo peso para suas famílias. Uma situação de muita indignidade social presente no campo.
Então, ao fazer a opção política por assegurar um salário mínimo para o idoso que produz alimentos, que alimenta a cidade, para a pessoa que fica no campo, a Constituição faz uma opção por garantir alguma dignidade no campo e por garantir que o homem e a mulher fiquem no campo, para que possa produzir alimentos saudáveis para a cidade. Porque senão o êxodo rural se agravaria e se agravará muito mais. Então, quando se discute o déficit da Previdência, é muito importante a gente entender do que nós estamos falando. A lógica do déficit, como denunciou o Gabas aqui, está relacionada com essa conta de capitalização. Ora, a pessoa contribui pouco, logo não tem condição de garantir a sua aposentadoria. E quando a gente fala de seguridade social, nós estamos falando de outra coisa, estamos falando de impacto civilizatório entre os presentes. Como já deve estar próximo de uns 10 minutos aí, né? Mais 5 aí. Mais 5 minutos. Eu queria pontuar o que nós consideramos, eu falo nós, eu pessoalmente, mas também um conjunto de entidades, organizações, pessoas que estão presentes no debate da Previdência. Quais são os pontos mais nefastos desta reforma e que significa concretamente exclusão previdenciária? Porque essa é a palavra, exclusão previdenciária. O primeiro ponto nefasto, e acho que isso tem que compor a narrativa de todo mundo, não podemos admitir a quebra do regime de repartição para da solidariedade. E aqui, pessoal, temos que fazer o debate fiscal com eles. Se vocês realmente querem equilíbrio fiscal, como é que vocês produzem um rombo desse tamanho no sistema de solidariedade de repartição? Então não dá para negociar esse ponto, não dá para admitir. Lembrando, Gabas, 30 países entre 81 e 2014 optaram pela capitalização. 30 países optaram pela privatização, pela capitalização. 18 reverteram. 18 países reverteram o modelo de capitalização porque ele é absolutamente inviável. O segundo ponto que produzirá uma exclusão previdenciária brutal é a elevação da carência mínima de 15 para 20 anos. E aqui o CEP é dos pobres. É dos pobres. Hoje nós temos um modelo de aposentadoria por contribuição, 30 mulher e 35 homem, e aposentadoria por idade, garantindo um mínimo de 15 anos. Quando você eleva esse piso de 15 para 20, você produz uma brutal exclusão previdenciária na previdência urbana, exatamente daqueles trabalhadores que são mais vítimas do mercado de trabalho irregular e desestruturado como é o Brasil. Exatamente aí se concentra. E na aposentadoria rural, você arrebenta com os trabalhadores rurais, sejam eles assalariados, porque os assalariados também vivem a sazonalidade do mercado de trabalho, em regra trabalham em safras, em regra trabalham parte do ano. De acordo com pesquisas, as pesquisas são complicadas, mas oscilam, o qual você pode falar melhor, entre 6 a 9 meses o tempo médio que um homem ou uma mulher trabalham no Brasil. Então, elevar de 15 para 20 anos provocará uma imensa exclusão previdenciária. A outra grande exclusão previdenciária de pronto é a aposentadoria rural. No modelo atual, o assentado, o pescador artesanal ou o extrativista, ou o produtor rural, da agricultura familiar, ele contribui quando vende o seu produto. E depois, quando vai se aposentar, ele tem que provar a condição de segurado especial. Então eu provo a condição de segurado especial. O que a reforma faz? Ela quebra essa lógica, ela introduz a lógica de que a pessoa tem que provar a efetiva contribuição. E exige um valor mínimo anual sobre o qual essa família terá que contribuir. A PEC fica em R$600 no mínimo. Se a pessoa perde a safra, ela perde tudo. Como ela vai contribuir com R$600? E a lei complementar pode elevar esse valor. Então, ao quebrar essa lógica de contribuição, introduzir a lógica da contribuição e rejeitando a ideia de prova da sua efetiva condição de segurado especial, ela produzirá aquilo que nós estamos falando no fim da aposentadoria especial rural. Não há estatísticas confiáveis, mas muitas pessoas chegam a dizer que em torno de 92% dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar não conseguirão se aposentar. Então é exclusão previdenciária na veia. A outra coisa que mostra uma crueldade sem fim é o fim do BPC.
O BPC, como essa expressão, ele deixa de existir na Constituição. A PEC acaba com essa figura do BPC. E ela cria uma figura da renda mínima. Essa renda mínima de R$ 400 para quem tem entre 60 e 70 e de um salário mínimo acima de 70. A professora Luciana Jacó, da UNB e do IPEA, ela apresentou num seminário nosso de que no BPC, o tempo médio que a pessoa recebe o BPC é de alguma coisa como 8 anos. Então hoje são 65 anos no mínimo, mas demora um tempo para tramitar e tal, ela consegue o BPC com 66. Agora vai ser só com 70, provavelmente 71, 72. E essa pessoa não vive muito, ela vive em média 8 anos de fruição do benefício. Então, ao elevar para 70, ele exclui o BPC pela morte dos idosos mais pobres. E tem mais uma crueldade, uma coisa meio, talvez Freud explique. Não basta você ser idoso miserável. Você não pode ter nenhum patrimônio. Então, se a pessoa tiver uma rocinha, e se essa roça somar mais do que R$98 mil, ele está fora do BPC. Se ele receber um apartamento do Minha Casa Minha Vida, ele está fora do BPC. Então, se ele tiver algum bem que some R$98 mil, ele está fora do BPC. Então, é de uma crueldade sem fim. A pensão por morte, eu não vou detalhar aqui, é outro absurdo, porque ele não assegura que o benefício da pensão por morte seja vinculado ao salário mínimo. Então, de acordo com as novas regras, o salário de referência será o salário mínimo, mas se a viúva, por exemplo, que é 80% que recebe pensão por morte, a viúva vai receber apenas 60% do salário de benefício. Ou seja, se for um salário mínimo, ela recebe 60% disso. Se ela tiver mais dependentes, esses dependentes vão aumentando em 10% até chegar a 100%. Mas vejam, a pensão por morte, que hoje é um instrumento fundamental, sobretudo para as mulheres, ela não está vinculada mais ao piso do salário mínimo, que é um absurdo, uma violência. Eu encerro dizendo que tem uma outra regra, e é importante a gente discutir aqui, é uma outra regra que economistas conhecem bem, e isso precisa ser dito: 100% das aposentadas e dos aposentados serão atingidos pela reforma da Previdência. Não vai atingir só quem ingressou no mercado de trabalho atual. Não vai atingir só quem ainda não se aposentou. 100% dos atuais aposentados serão prejudicados. Porque a PEC tem uma regra que acaba com a necessidade da correção, com a obrigatoriedade da correção do valor do benefício para que assegure o seu poder de compra real. Então ela retira essa regra da Constituição, o que pode levar a uma situação esdrúxula em que os governos, em função da crise econômica, não dá aumento nenhum, como acontece com o servidor público, e nós conhecemos isso muito bem. Então essa é uma regra que atinge 100% dos benefícios. Eu encerro aqui, Esther, dizendo o seguinte: no momento em que a proposta do Bolsonaro assume essas agendas e essas bandeiras, nós não podemos aceitar negociar com ela. Assim. Nós podemos discutir a reforma da Previdência, e acho que todo mundo topa, mas não dá para ser a partir dessas premissas. Ou se retira da mesa essa discussão, ou não dá para conversar. Dos 1 trilhão, 164 bilhões de economia que a reforma da Previdência ela vai gerar, dos 1 trilhão, 164 bilhões de economia, 90 bilhões eles estimam que será em cima da aposentadoria dos militares. Mas o Ministério da Economia não tinha recebido a proposta dos militares ainda. Quando receberam a proposta, perceberam que ela não vai dar uma economia de 90 bilhões. Ela pode produzir um déficit no primeiro de 10 bilhões. Então já não tem aqui. Os outros 1 trilhão e 70 bilhões que sobram, 170 bilhões é no regime geral, é no regime próprio da União. Então é regra envolvendo servidores e eventualmente funcionários de alto escalão, onde em tese estariam os privilegiados. Os outros 800, 900 bilhões em cima do couro do trabalhador e da trabalhadora que está mais vulnerável nesse processo. Então é uma luta realmente contra a barbárie, a nossa posição em relação a esse tema.
Eu encerro agradecendo aqui novamente o convite, dizendo que a BJD, todas as suas organizações afiliadas e os militantes da BJD se colocam integralmente à disposição da associação para que a gente construa muitas parcerias na luta em defesa da Constituição e em defesa do povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigada, Marcos Rogério, pela sua contundência e também pela parceria. Nós já estamos copiando vocês. Nascemos como uma instituição que copia, mas tudo bem, todo mundo começa assim. Clóvis Scher, que foi o nosso organizador do seminário, nosso economista do DIEESE, e que agora vai concluir as apresentações do seminário. Obrigado, Esther. Primeiramente, quero dar boa noite a todas e todos, agradecer a vocês a presença aqui neste evento, esse primeiro evento da associação. Quero agradecer também a presença do senador Jean Paul Prats, tá prestigiando o nosso encontro, esse primeiro encontro. Agradecer também a parceria, da BJD, que vai muito além desse encontro. Na verdade, é muito importante que nós tenhamos organizações dessa mesma natureza, ombro a ombro, numa luta que vai ser muito dura e para a qual nós precisamos ter justamente a companhia desses valorosos companheiros e de outras organizações profissionais que tenham esse mesmo objetivo que a ABED está se colocando, Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar num encontro como esse, que marca o início do surgimento de uma associação de economistas que lutem pela democracia. Muitas vezes eu lamentei a posição de economistas em vários momentos da nossa história, e agora eu tenho essa felicidade de estar aqui junto com vocês, participando de uma obra que tem um valor muito grande, não só para nós economistas, mas para a sociedade. Eu quero parabenizar os meus colegas de organização. Eu estou com o nome de coordenador, mas na verdade quem carregou o piano aí foram várias pessoas. Eu queria aqui destacar o trabalho firme, ardoroso do Adroaldo, que move montanhas. Não foi diferente nesse encontro aqui, Então, isso precisa estar registrado. Eu quero dizer que eu estou aqui na condição de membro da ABED, em que pese estar aqui identificado como DIEESE, estou aqui na qualidade de economista, mas, felizmente, o meu trabalho me permite ter uma identificação tão grande com a instituição que eu vou trazer para vocês também essa discussão que estamos fazendo no DIEESE, e que eu queria só destacar que o DIEESE, em relação a esse tema, já produziu um guia de leitura da PEC, que detalha artigo a artigo o que ela traz, uma nota técnica sobre o impacto da PEC 6 sobre as mulheres. Hoje estamos lançando um documento de avaliação geral da proposta de emenda constitucional, faz uma avaliação mais de fundo, e essa nota foi lançada hoje porque estamos começando um processo de jornadas de debates em todas as unidades da federação, todas as capitais do estado, procurando reunir o movimento sindical para debater essa PEC e assim formar as consciências e mobilizar os trabalhadores, suas organizações, no sentido de enfrentar aquelas maldades que essa PEC está trazendo e que o Marcos Rogério muito bem colocou aqui. Inclusive tem um colega que listou todos os piores momentos da PEC, e eu fui listando aqui e fui vendo que a nossa análise fecha em todos os pontos o que o Marcos Rogério listou. Isso também me economiza, não preciso repetir todo esse rol de coisas macabras que a gente percebe no texto. Eu vou me fixar aqui em alguns... eu queria também reforçar algo que já está circulando por aí, que é a calculadora do DIEESE, um aplicativo
que você pode instalar no celular ou mesmo usar na internet para calcular como é que ficaria a sua aposentadoria se a PEC estivesse em vigor, comparando com as regras atuais. Então, façam uso, divulguem, é de simples uso, muito intuitivo. Claro que é sempre complicado entender, né, como que regras de aposentadoria, idade, tempo de contribuição, então, às vezes a pessoa precisa realmente parar e ler o texto, mas mesmo assim é algo que traz para toda a população, de maneira fácil, né, um pouco da concretização do que é a PEC por trás da propaganda, né? Porque assim como aconteceu no Temer, na PEC 287, né, essa PEC vem embalada, uma embalagem muito bonita, e a pessoa só percebe realmente o que ela contém quando analisa como que ela vai impactar a sua condição de aposentadoria e de benefício. Então, eu acho que isso é muito importante. Bom, eu queria dizer também que a gente está lançando essa nota técnica hoje com o título da PEC 6/2019, a desconstrução da Seguridade Social. Esse título já diz o que a gente está pensando, como nós estamos avaliando essa PEC. É um retrocesso a um padrão de proteção social muito limitado e condicionado, né, à sua renda, ou seja, só vai ter proteção previdenciária quem conseguir pagar o sistema de capitalização que está sendo proposto nessa reforma, né? Portanto, voltando a um período pré-88, que, aliás, não só não deu certo no Chile, ou em outros países da América Latina que tiveram que retornar ao regime de repartição, como não deu certo no Brasil. Né? Nós tivemos regime de capitalização e que se mostrou insuficiente para as necessidades da sociedade brasileira. E, tanto é assim que o Brasil teve que largar a mão da capitalização e adotar o regime de repartição como estruturante de uma previdência pública mais ampla, né? E que a Constituição de 88 veio a realmente dar esse passo além, no sentido de uma proteção ampla que pretendia ser universal. Mas, além disso, eu acho que tem um outro detalhe, né? A capitalização abre um grande negócio para os bancos, para as seguradoras. Basta dizer que a receita anual apenas do regime geral de previdência social, que tende a ser esvaziado com essa mudança, essa migração para um regime de capitalização, somente no RGPS, a arrecadação de contribuições previdenciárias gira em torno de 400 bilhões por ano. Né? Se você pensar que uma parte desse valor vai ser lucro do sistema financeiro, pode chegar a uma conclusão de que, né, os ganhos podem ser da ordem de 40, 50 bilhões de reais por ano com essa mudança da Previdência. Então, é um grande negócio, né? Que só é possível fazer esse desmonte da Seguridade Social e a abertura desse mercado entregue ao setor financeiro se a democracia estiver fraca, se a população não tiver condições plenas de exercer a sua voz e a sua pressão, né? Então, eu acho que a falta do diálogo social que o Gabas colocou, comparando com a discussão que se tinha sobre reforma no período pré-2015, pré-2016, né? Essa falta de diálogo é realmente uma restrição, um enfraquecimento da democracia, porque a própria Constituição, no seu capítulo dos direitos sociais, diz que os trabalhadores têm o direito a participar das decisões que afetam a matéria trabalhista e previdenciária, coisa que não está acontecendo, já não aconteceu na PEC 287, em que não houve o debate tripartite, que inclusive é um compromisso do Brasil no âmbito da AIT, e agora também está se repetindo essa prática, né? E eu acho que há espaço para, no diálogo social, nós abordarmos aqueles temas da Previdência que naturalmente exigem periódica correção, né? Eu acho que mudanças, por exemplo, em alguns parâmetros, em algumas regras de acesso de benefício, que já foram colocados aqui, são plenamente possíveis numa mesa tripartite de negociação, em que você tenha equilíbrio, em que você tenha transições longas, que sejam transições abrangentes, que todos os segurados se sintam realmente
respeitados naquele pacto de confiança que está sempre por baixo de qualquer regime previdenciário, não sintam que, bom, agora a Previdência muda e eu estou inseguro com relação ao meu futuro e, portanto, eu vou tratar de resolver a coisa individualmente, que é isso que está se gerando na sociedade. Tanto é assim que as pessoas correm para se aposentar, porque já não confiam na Previdência, ou então ficam desejando que, bom, quem sabe eu não contribuo com a Previdência e faço a minha própria poupança individual, né? Então, e com contrapartidas, ou seja, como que nós podemos discutir reforma em parâmetros, mas pensando o que o trabalhador também teria como contrapartida. Falou-se aqui, redução da jornada de trabalho, reforma tributária, de maneira a reduzir a carga de tributos sobre os trabalhadores, né, as classes sociais de menor rendimento e com a tributação mais forte, ou tributação dos lucros, dividendos, heranças, grandes fortunas, de tal maneira a reequilibrar, né, a carga tributária entre trabalhadores e capitalistas, né? Então essas coisas poderiam perfeitamente permitir um diálogo social, uma negociação em torno de mudanças necessárias no regime previdenciário. E o Marcos Rogério abordou, ao final da sua fala, um tema que eu acho que é fundamental nesse aspecto, né? A reforma vem de maneira socialmente injusta, na verdade, né? Porque basta olhar os números que o governo apresentou, que o Marcos Rogério citou, ou seja, de uma economia de 1,1 trilhão, 86% virá do regime geral de previdência social, que não pode ser considerado um grupo de trabalhadores privilegiados. Não quero nem dizer que os servidores públicos sejam privilegiados, embora em qualquer dos dois regimes possam haver pontos que nós precisaríamos melhorar, mas esses números mostram como o enorme esforço fiscal que se quer da sociedade, na verdade, recai exclusivamente sobre trabalhadores e servidores. Cadê a contribuição para o ajuste fiscal vinda das classes bem aquinhoadas na sociedade, do 1% que detém cerca de 25% da renda nacional? Cadê a tributação sobre os lucros e dividendos? Cadê a tributação que possa equilibrar, né, a contribuição de cada um para um alegado ajuste fiscal que se pretende fazer? Na verdade, para mim, eu acho que até se nós fôssemos esmiuçar as projeções da reforma, acho que nós iríamos concluir que o esforço que está sendo exigido dos trabalhadores vai ser maior do que esse que está sendo divulgado. Não é à toa que quando, na PEC 287, o governo forneceu à comissão especial o modelo atuarial e os dados que embasavam as projeções fiscais, eu lembro bem que eles entregaram uma planilha sem a memória de cálculo, porque eu acredito que ao revelar a memória de cálculo daquelas projeções ia mostrar que o efeito da PEC 287 seria ainda maior do que o que está projetado. Um dos desafios que nós, como economistas, junto com outros profissionais, teremos que assumir na fase de debate da PEC 6, olhar com lupa as projeções que serão apresentadas, ou que o governo diz que vai apresentar ao Congresso. Porque, da vez passada, isso foi uma caixa preta, nós tentamos, inclusive, junto com outros profissionais, tentar abrir essa caixa preta, mas não foi possível. Além do mais, nós temos que ir além da projeção do efeito fiscal, nós temos que questionar o efeito social da PEC. Por trás, ao lado da projeção fiscal, é necessário que o governo apresente qual é a estimativa de impacto social que o endurecimento das regras de acesso e de valor de benefício vai causar no longo prazo.
porque nós não podemos nos contentar meramente com o aspecto fiscal, nós temos que trazer o aspecto social, porque é disso que depende a sustentabilidade de qualquer modelo econômico, de qualquer processo de desenvolvimento no longo prazo. Então, isso é uma tarefa que nós precisamos encarar. E aí, por fim, eu acho que tem uma avaliação também macroeconômica, que eu assisti a um seminário em que a economista Esther Dweck apresentou a sua avaliação, e eu concordo muito com isso, é de que essa PEC, na verdade, ela contém elementos que não irão proporcionar um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico, tanto no curto quanto no médio ou no longo prazo. Ela é recessiva, ela retira forças que poderiam impulsionar o crescimento econômico, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida, e inclusive poderiam ajudar o próprio equacionamento da questão fiscal através de uma maior arrecadação previdenciária. Então, eu acho que também, desse ponto de vista macroeconômico, essa PEC é uma armadilha, é uma opção equivocada e que nós precisamos rejeitar e propor alternativas, né, no sentido de recuperação das condições de crescimento econômico com geração de emprego e inclusão social, com justiça social, como nós temos aqui comprometidos nessa associação. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu quero mais uma vez agradecer a todos e me colocar à disposição aí para o debate. Muito obrigado.